Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores. Hoje a minha convidada é nem mais nem menos do que a Presidente da Câmara Municipal da cidade da Lagoa, que pela segunda vez recebemos no nosso programa com muito prazer, e queria fazer uma saudação especial a todos os telespectadores, mas em especial aos lagoenses, quer os que residem na região autónoma dos Açores, quer os da diáspora, por quem nós temos um carinho especial. Senhora Doutora, diga-me, muito obrigado primeiro por ter aceito novamente o nosso convite. Estamos sempre a molestá-la com estes convites, mas os políticos têm que estar sempre à disposição da opinião pública. E aqui, como já fez mais de um ano, parece que fez um ano em abril do seu mandato como Presidente da Câmara, como já fez mais de um ano de Presidente da Câmara Municipal da cidade da Lagoa, como é que foi esse ano? Muito boa tarde. Antes de mais, é com muita honra que aqui estou e que regresso ao seu programa e, naturalmente, estou aqui com muita satisfação, também enquadrado neste espírito de Natal, também podendo aqui fazer um balanço em final de ano daquilo que tem sido o meu trabalho na Câmara Municipal de Lagoa. Pois tem sido praticamente um ano e meio altamente desafiantes para mim. Obviamente que ao longo deste período pude implementar algumas medidas que no fundo são consentâneas com a minha forma de estar e de viver, obviamente. Não me sinto totalmente realizada porque a esta altura gostaria de ter oferecido muito mais do que ofereci, porque alguns dos projetos que ambiciono para a Lagoa estão condicionados a fundos comunitários e até ao momento não os pude concretizar porque não foi possível. Pode levantar um bocadinho o véu sobre qual seria aquele projeto que lhe traria mais alegria como autarca? Eu na altura que aqui estive da primeira vez, falei de 3 projetos importantes e um deles, que volto a reforçar, não depende diretamente da Câmara Municipal, depende do Governo Regional, que é a ampliação do Porto de Pescas da Lagoa, Porto dos Carneiros. E este continua a ser um projeto que ambiciono para a Lagoa, que sei que também está nos objetivos do Governo Regional e fez parte do manifesto de candidatura do Dr. Vasco Cordeiro. De pertencer ao mesmo partido do Governo, certamente que lhe trará mais facilidades, penso eu, ou é o contrário? A relação tem sido uma relação de cordialidade e que não tem nem ganhos nem desfavorecimentos em função da cor política, de um trabalho que é isento e feito em função de vários objetivos. Agora, efetivamente, o projeto de ampliação do Porto dos Carneiros não pôde ser concretizado no mandato anterior do Dr. Vasco Cordeiro, mas está como um dos objetivos para este mandato. E é este um dos grandes projetos. É uma obra financeiramente de muito vulto. É uma obra que vai sempre custar aproximadamente 6 milhões. Ainda tem um valor considerável, mas que defendo como sendo estrutural para o desenvolvimento também deste setor no Concelho da Lagoa e também do ponto de vista económico. A Lagoa tem uma grande faixa de pescadores. Nós temos 2 portos de pesca e temos só neste porto 30 armadores e isto é bem representativo da importância que o setor tem. Como é 2 portos? Temos o Porto da Caloura e temos o Porto de Pesca do Porto dos Carneiros. E ambos com atividade. Mas o Porto de Pescas, o Porto dos Carneiros, é um porto que temos que encará-lo com objetivos muito bem focados em termos de desenvolvimento, porque efetivamente nós estamos a falar de uma geração de pescadores muito jovem. Nós estamos a falar de armadores que estão todos na casa dos 30 e tal, 40 anos, com capacidade de ir à banca e de conseguirem meios para melhorarem as embarcações e a arte da pesca tal e qual como a apresentam. E o Porto, neste momento, é um aspecto que estrangula essa atividade para os pescadores da Lagoa. Desses 2 portos, pergunto eu, se o transporte marítimo turístico tem alguma influência ou é só o profissional de pesca? Nós estamos a falar só do profissional de pesca, mas aproveito que tocou num aspecto que é importante e isso é também
parte daqueles projetos que ambiciono para a Lagoa. Nós, o ano passado, portanto, assistimos à criação da Associação de Pescadores da Lagoa. E esta Associação de Pescadores, uma das atividades que para além de defender a sua atividade, o seu setor e as medidas relacionadas com a pesca, é a dinamização turística dos portos de pesca do concelho. O nosso objetivo, em parceria com os pescadores, é efetivamente criar passeios turísticos entre o Porto dos Carneiros e o Porto da Caloura, havendo a possibilidade... Com barcos de pesca? Com embarcações de recreio náutico, ou embarcações de pesca que possam ser adaptadas para o recreio náutico. Mas isso não faz parte dos tais 6 milhões, quer dizer, não. É uma coisa completamente à parte. Tal e qual como estes portos estão, é possível fazer este projeto. E isto é algo que nós estamos a trabalhar em conjunto para ver se conseguimos implementar isto dentro de um ano, sensivelmente, termos à disposição de não só de quem nos visita, mas da nossa população local, digamos assim, da Ilha de São Miguel, a possibilidade de poder apanhar o barco no Porto dos Carneiros, ir ao Porto da Caloura, almoçar lá ou vice-versa. Almoçar naquele maravilhoso restaurante à beira-mar, que é uma coisa única na ilha, não é? E, portanto, acho que tudo isto se conjuga. O mesmo se pode ver ao contrário, que é apanhar no Porto da Caloura, poderia almoçar no Porto dos Carneiros. Nós, neste momento, estamos a fazer uma pequena obra naquela zona de reordenamento, precisamente para melhorar a iluminação pública daquele espaço, disciplinar o estacionamento na zona do Porto dos Carneiros e tornar naturalmente mais convidativo a qualquer pessoa aquela zona, enquanto zona que também congrega um conjunto de restaurantes em seu redor. E acho que a beleza que ali se encontra, com as piscinas da lagoa, com o Porto em si, o mar tão próximo, aquele conjunto pitoresco de casas em redor deste Porto, por si só é uma imagem que vale. E o que nós queremos, naturalmente, é potenciar isso. E isto porque faz parte desta estratégia promovermos a Lagoa do ponto de vista turístico. Claro. E a Lagoa não tem uma Lagoa das Furnas, nem uma Lagoa das 7 cidades que por si só atraia turistas para as contemplar. Mas temos outros aspectos. E nós temos a Caloura, mas também temos o Porto dos Carneiros, que não é tão visível, não faz tanto parte do cardápio, digamos assim, de locais a visitar, mas é um espaço lindíssimo. Eu acho que de dia ou de noite, quem ali passa e contempla aquela paisagem, mesmo a arte da pesca, os pescadores a prepararem-se para a sua saída, é toda ela interessante de ser vista por qualquer pessoa. E é isto que nós queremos, atrair portanto, a população, turística ou não, àquele local, promovendo também como espaço de turismo. A restauração ali é esplêndida, não é? A vários níveis. A vários níveis, nós temos vários restaurantes ali. Desde o restaurante tipo tasca familiar. A um restaurante todos eles estão mais ligados até ao peixe, né, obviamente, mas isto é uma questão agora de também trabalharmos, e as entidades públicas servem para isso também, para criar os mecanismos para potenciar o desenvolvimento turístico. E a seguir a essa ambição do Porto, disse que tinha mais 2 objetivos. Não é? Pronto, eu também vejo com bons olhos, e nós nesta matéria vamos evoluindo ao longo do tempo e vamos organizando as ideias e redefinindo constantemente objetivos. Nós temos o Tecnoparque como um eixo fundamental. Felizmente nós temos neste momento todos os lotes do Tecnoparque sinalizados, o que aparentemente aos olhos de um cidadão comum poderia ser o chamado elefante branco, uma obra desmesurada, desmedida. O que é que o Presidente quer dizer com sinalizados? Neste momento nós temos empresas, todas elas já interessadas em ficar com um lote no Tecnoparque. Neste momento estão, como a Câmara Municipal, a preparar as candidaturas a fundos comunitários para concretizarem os seus negócios. E é isto que eu também pretendo ver. Se há um ano atrás falava do Tecnoparque enquanto um projeto que temos que potenciar, captar investidores para a Lagoa, agora que eles já se chegaram e já sinalizaram e quero ver a obra feita. Quero que comecem a aparecer os edifícios, os espaços. Onde é que fica o Tecnoparque? É toda aquela área nova na cidade da Lagoa, a norte do modelo da zona perto, portanto, do hipermercado Continente e daquele edifício do grupo desportivo comercial e do Expolab. Exato. Fica na zona. Dentro do Tecnoparque fica o Expolab. Neste momento só há, portanto, toda esta área que está a ser
exponencialmente, digamos assim, vendida e comercializada, é designada Tecnoparque. Dentro do Tecnoparque existem 4 lotes que a Câmara cedeu ao Governo Regional para implementar o Parque de Ciência e Tecnologia, o Nonagon. O Tecnoparque pertence à Câmara. O Tecnoparque pertence à Câmara. Dentro do Tecnoparque demos 4 lotes ao Governo para construir os 4 edifícios do Parque de Ciência e Tecnologia. Temos um construído e a promessa e o compromisso de em breve ser lançado a concurso a obra de construção dos próximos 2 edifícios, ficando por construir apenas um. E toda a restante área pertencente à Câmara é onde nascerá um hospital privado, uma unidade de medicina nuclear e outras empresas ligadas à ciência e à tecnologia que nos procuraram para se instalarem naquele espaço. Isto é o futuro, garantidamente. Na minha opinião, o princípio é sempre, nós não podemos fazer omeletes sem ovos. E naturalmente que não teríamos empresas lá se não tivéssemos tido o arrojo de investir naquele espaço e despender naturalmente recursos financeiros valiosos para criar toda a infraestrutura que potenciará neste momento este desenvolvimento em termos económicos que se perspectiva naquela zona. A Câmara trabalhou num documento estratégico no último ano, o Lagoa Invest, precisamente para potenciar a venda, a comercialização destes espaços e tornar a Lagoa um espaço atrativo para as empresas sediárias. Os empresários que se chegam para essas iniciativas são mesmo da Lagoa ou pertencem a maioria de fora da Lagoa. Porque aqueles... E vê isso com bons olhos? Eu vejo porque é assim, nós... naquele espaço, o que nós queremos são negócios ligados à ciência e à tecnologia. Não é um parque industrial. Naturalmente, se aquilo fosse uma zona industrial, haveria oficinas de automóveis e havia empresários locais interessados. Mas isso não, nós temos zonas industriais para esse fim. Onde é que fica? E nós temos a zona industrial dos Portões Vermelhos, temos a zona industrial da Chão do Rego d'Água, temos a zona industrial da Canada de João Ramos, temos a zona industrial da Avenida Litoral. Portanto, existem loteamentos, digamos assim, destinados a empreendimentos industriais, oficinas, etc. Ali o que nós queremos é apostar na Lagoa em termos de tecnologia, de conhecimento. E isto, o que surgiu são empresários de fora a quererem se instalar nos Açores e a verem aquele espaço como o espaço certo para iniciar o seu negócio nos Açores. Para nós, isto não nos intimida o fato de ser de fora, que isto seja motivo para criarmos emprego local, sem dúvida. A Câmara depois tem alguma função, digamos, de fiscalização ou de controle, de tutela sobre essas empresas? As empresas não serão tuteladas pela Câmara. Nós vamos arrendar ou vender o espaço para as empresas sediarem. Agora, o que existe é um modelo diferente. As pequenas empresas que estão em processo de incubação, startups, têm um espaço dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, que é este edifício que pertence ao Governo Regional, e estes, sim, de alguma forma, são acompanhados por uma entidade, que neste caso é o Nonagon, ajudando essas empresas e encaminhando para o seu sucesso, obviamente. Agora, fora do Parque de Ciência e Tecnologia, as empresas serão autónomas. São empresas que vêm para criarem o seu negócio nessa área. Por exemplo, uma das empresas que mais tem sido notícia é precisamente o hospital privado, o Hospital de São Lucas. Pois este hospital... São Lucas porquê? Eles é que deram Eles é que vieram. Portanto, não é a Câmara que quer que seja eles é que vieram. Claro. Os administradores do Hospital de São Lucas vêm aos Açores e veem aquele espaço como um espaço adequado para a sua instalação cá, nos Açores. Naturalmente que para a Lagoa isto é benéfico, claro, porque vamos criar postos de trabalho. E depois, este trabalho não pode ser feito desarraigado de outros aspectos, naturalmente da educação. E esta é a mensagem que continuamente faço. Para que a Lagoa se sinta parte integrante do Tecnoparque, é preciso haver formação. Porque estarmos numa empresa, para trabalharmos numa empresa que assenta na ciência e na tecnologia, é preciso ter conhecimentos. E é isto que nós temos andado a fazer, a desenvolver junto das escolas, apostando no processo. A Universidade tem antevê que a Universidade tem algum papel a desenvolver aí? A Universidade está envolvida no Nonagon, no Parque de Ciência e Tecnologia. É uma das entidades parceiras, por ser um elemento que normalmente aos parques de ciência e tecnologia estão sempre associadas, porque
há jovens universitários que naturalmente podem encontrar no Parque de Ciência e Tecnologia o interesse para começarem a sua atividade, para a investigação, ou vice-versa, ser o Parque de Ciência e Tecnologia e buscar recursos à universidade. E naturalmente que a universidade não pode estar afastada do processo do Parque de Ciência e Tecnologia, mas como digo, o Tecnoparque vai além do Parque de Ciência e Tecnologia. O Parque de Ciência e Tecnologia tem que ser visto por nós como mais uma empresa dentro daquela área urbana. E o que nós queremos é que esta geração mais jovem, que neste momento está na escola, que aposte na sua formação, que o abandono escolar não seja uma realidade, que o sucesso escolar seja efetivamente a nota predominante desta comunidade. desta Como autarca acha que há o abandono escolar em São Miguel? Porque é que acho? Eu acho. O que é, em seu entendimento, qual é a causa desse abandono escolar? É assim, naturalmente... Como autarca, não como lagoense. Eu acho que tem muito a ver com uma questão geracional. O fato de, durante muito tempo, ter havido uma primazia nas gerações mais antigas do trabalho sobre o estudo, e vamos rever nos meus pais, ambos teriam naturalmente interesse em terem estudado até mais tarde, mas ao terminarem a 4ª classe deixaram a escola. Porquê? Porque a obrigação era iniciar o trabalho. Mas o contexto mudou, e é isto. Mas apesar do contexto económico ter mudado, e hoje em dia um emprego está muito ligado à formação que a pessoa tem, em termos geracionais, de alguma forma, os pais permitirem que os filhos continuassem a seguir a sua mesma linha de vida. E é isto que nós temos que contrariar, é dizer, foi assim, viveu-se assim, mas agora já não se pode viver assim, temos que evoluir. A Câmara não pode criar estímulos para aqueles alunos que aguentam até ao fim, mesmo com dificuldades familiares e pessoais, e não abandonam até ao fim? Não há possibilidade de criar... A Câmara tem apostado, em termos de cultura e educação, em várias frentes. E nesta matéria, nós temos, dentro das escolas, em todos, quer na escola secundária, quer na escola de Água de Pau, quer na escola de Padre João José do Amaral, nós criamos o prémio para os melhores alunos. Eles têm os seus quadros de honra como estímulo para aqueles que realmente apostaram e continuam a apostar. Mas esse é para os melhores alunos. Mas depois a Câmara, este ano, desenvolveu um projeto que é diferenciador. Porquê? Porque há alunos que vão fazer 18 anos, não completaram o ensino obrigatório, vão sair sem a escolaridade. E o que é que a Câmara fez? Disponibilizou todas as suas oficinas operacionais, juntamente com outros parceiros, outras instituições do Conselho, para que estes jovens que estão prestes a completar 18 anos e que, em termos de ensino regular, não o completaram com sucesso. Então, neste ano letivo, estão todos num contexto, são 36 jovens envolvidos neste projeto, estão em estágio, digamos assim, seja a cuidar do canil municipal, seja na jardinagem, seja na culinária, nos ateliês de cabeleireiros, estão envolvidos, cada um conforme aquilo foi o seu interesse, para ver se despertam nele o interesse por uma formação profissional. No fundo, criamos estágios vocacionais, designamos assim, em parceria com a escola secundária, precisamente para também ir ao encontro destes que não têm sucesso escolar. E esperamos que estes jovens agora envolvidos possam terminar este ano letivo, que para eles é um ano letivo, mas com uma vertente diferente, muito prática, do dia-a-dia, de participar diretamente numa atividade e até mesmo perceber, olha, o meu estímulo seria trabalhar numa carpintaria, mas depois, se calhar, trabalhando na carpintaria, percebo que não é esta a minha arte e gostaria para a pintura. Este ano servir para lhes abrir novos horizontes e que possam terminar a escola de alguma forma com algum sucesso e nesta medida, tirando partido da aprendizagem que vão ter num contexto real de trabalho e isso lhes possa abrir uma porta no mercado de trabalho. E o terceiro objetivo que tinha anunciado no início do seu mandato? Eu vou evoluindo nos meus pensamentos e acho que agora o meu terceiro objetivo é vermos uma lagoa verdadeiramente desenvolvida em termos do ponto de vista ambiental. Porque isto é outra situação que eu acho que começa a ser necessário deixarmos uma tónica muito acentuada sobre estas questões. O ambiente junto de muitas pessoas ainda continua a ser visto com de algum desinteresse, uma desimportância para o dia-a-dia, mas a qualidade de vida está naturalmente diretamente relacionada com o ambiente. E eu continuo
depois de tanta campanha de sensibilização, eu acho que se nós nos queremos mostrar uma cidade moderna, o contributo tem que ser de todos, não pode ser apenas das entidades públicas. As entidades públicas podem criar obras, e eu agora podia estar aqui a apontar 3 edifícios muito giros que queremos ver criados na Lagoa. Eu estou a apostar em coisas que neste momento não são propriamente edificáveis, têm a ver com a formação, porque isto é um contributo de todos, que não pode depender exclusivamente do município ou de uma entidade pública. E continuar a assistirmos a atentados ambientais violentos, como se vê ainda hoje em dia, desagrada-me fortemente. Eu espero... Pode exemplificar? Ainda hoje, alguém, no meio de uma via pública, decidiu descarregar um caminhão de resíduos. Um caminhão. Uma coisa verdadeiramente absurda. Isto choca-me. Quem é que conscientemente ainda se presta a este tipo de comportamento? O que é que acha que isso se deve? Tantas campanhas de sensibilização, tanto serviço disponibilizado à população porta a porta. Nós temos, não é só os ecopontos, é as recolhas de indiferenciados, de plástico e papel, de vidro, à porta, semanalmente. Custa-me que ainda não se tenha dado este passo. E eu também tenho que insistir nisto, porque não vale a pena ter o Nonagon, ter os parques de ciência e tecnologia, ou os tecnoparques com as empresas ligadas à tecnologia e à ciência e à informação. E eles a descarregarem caminhões e depararmos com uma situação dessas. Eu acho que a nossa consciência, que neste caso é a minha consciência política, mas de cidadão, choca-me que os tempos atuais ainda sejam tempos em que se possa sim, mas é um facto. Qual é agora, o que é que pode fazer para evitar isso? Eu seguramente acredito que as gerações mais novas vão ser o motor, claro, porque estão a ser sensibilizadas. Exatamente. Na hora percebemos certa. bem, eu também sou mãe, o quanto a minha filha fica chocada de ver alguém deitar um papel ao chão. Sim. Isto era uma realidade que quando me criei era completamente indiferente. Felizmente as novas gerações estão despertas para isso. A escola aí tem feito um bom trabalho. E eu espero que os próximos 20 anos marquem a diferença. A Lagoa que eu quero, que eu defendo, desenvolvida e com progresso, não pode ser assento em obras públicas, porque essas são feitas, ficam e estão abertas à comunidade. Tem que ser feita de políticas integradoras, inclusivas, em que todos se revejam nesse trabalho. Não basta criar e depois não faz sentido criar um edifício e alguém ir lá e destruí-lo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que as pessoas se revejam nesse trabalho e façam parte dele, contribuam para o sucesso dele. E isto é uma questão de mentalidade. E este trabalho também nós, autarcas, temos que o ter, de consciencializar as populações. Não podemos compactuar com as más práticas. Não podemos desculpabilizar aquilo que não está a ser bem feito. Nós temos é que reforçar as políticas que visam melhorar esses aspectos. E é isto que nós temos que fazer. E como vê, neste tempo vamos evoluindo na forma como encaramos o desenvolvimento do Concelho. E acho que esta forma de ver a Lagoa é uma forma integradora, em que todos fazem realmente parte deste projeto. E participam na obra. E agora, por falar em participação, é por isso mesmo que, nesta aposta nas novas gerações como motor para realmente promover a mudança, fomos pelo orçamento participativo jovem, em vez de fazer um orçamento participativo como a maioria dos municípios faz, aberto à comunidade. O orçamento participativo. Ouve-se falar muito, mas acho que ninguém sabe explicar, ou ninguém consegue, não tem querido explicar o que é isso. De forma muito simples, para que todos percebam. No fundo, o orçamento da Câmara, de uma Câmara Municipal, seja qual ela for, destina um montante de verbas para que o cidadão possa dar sugestões de como é que estas verbas devem ser investidas. Olhando para o seu município e dizendo aquilo que acham que falta concretizar, que falta fazer. Comunicam com o município? Há alguma via própria para Há períodos de candidatura. Naturalmente que cada município tem os seus meios, mas no caso da Lagoa, nós recebemos durante o mês de maio, portanto, várias candidaturas, mas no caso da Lagoa, convém dizer, nós fomos pelo orçamento participativo jovem, ou seja, apostamos nas ideias dos mais novos. E pense o que é um jovem? Até que nós idade? contemplamos até aos 32 anos e pusemos os jovens até aos 32 anos a poder concorrer a este orçamento. E as ideias foram todas recebidas e depois tivemos uma fase em que o cidadão, qualquer um,
independentemente de idade, poderia votar naquele projeto que achava mais interessante. No Orçamento Participativo Jovem de 2016, do presente ano, o projeto vencedor foi a criação de um parque de campismo que não existe na Lagoa. Não existe na Lagoa Não há um parque de campismo na Lagoa. Nem perto da Caloura, nem nada. Não há. E por acaso defenderam um parque de campismo perto da Caloura, Claro, precisamente para esta é um área. dos polos mais importantes e mais falados na ilha, não é? E agora, para 2017, temos 50 mil euros destinados precisamente ao mesmo, que os jovens possam apresentar as suas ideias do que é que querem ver na Lagoa. E isto é uma forma precisamente de incluir todos, mas apostando naqueles que neste momento acho que podem fazer a diferença no futuro. Nós temos que o tempo já está a acabar-se, que ele já começou a fazer sinais, não é? E eu queria lhe perguntar, porquê é que a Lagoa focaliza nesta época de Natal presépios? Não bastava o presépio da Ribeira Grande, que era tão famoso. Porquê é que a Lagoa contrata-com nessa área? Desculpe fazer-lhe a pergunta assim, eu sei o que é que vai responder, mas eu gostava de ouvir, não é? Eu entendo que a Lagoa tem um espaço muito próprio precisamente nos presépios. Porquê? Porque a arte bonocreira está muito ligada à tradição da louça da cerâmica lagoense. Porque são precisamente os artesãos da cerâmica que, ao chegarem a casa, nas suas oficinas improvisadas, nas suas garagens em casa, desenvolveram e iam fazendo os tais bonecos de presépio. Há muitos artesãos na Lagoa? Neste momento ainda temos artesãos em ativo, já tivemos mais do que temos atualmente. Temos apostado na formação de novos artesãos. E tem conseguido. E temos conseguido, felizmente. E sábado passado voltamos a abrir portas para que precisamente um destes, no fundo um funcionário público, de um exemplo, que há relativamente pouco tempo, há poucos anos, decidiu apostar na sua formação enquanto bonocreiro, hoje está nesta arte também. E sábado estava a dar precisamente um workshop às famílias, porque era um sábado com as famílias, os pais pediam que os filhos aprender a fazer também um boneco de presépio. E isto é este despertar que nós queremos que capte o interesse de outras pessoas também para, neste momento, investirem neste aspecto. Porque, efetivamente, a Lagoa tem esta tradição muito forte há muitos anos. Secular. É secular, só mas que... diga uma coisa, mas a Câmara em si também, nos espaços de conselho, costuma fazer exposições de presépio. Vai continuar com essa... Este ano fizemos no Convento dos Franciscanos, não fizemos no edifício da Câmara. Nós consideramos que o Convento dos Franciscanos é um imóvel classificado de grande interesse, onde tudo o cérebro da atividade cultural e educativa está lá e em termos de acessibilidade, estacionamento, facilita muito mais a vida às pessoas ser no Convento dos Franciscanos. E eu espero que seja um espaço muito visitado durante esta época de Natal. Visitado pelos nossos, e se tivermos os nossos imigrantes por cá para passarem o Natal, melhor ainda. Eu vou-lhe fazer uma última pergunta, já mais íntima, porque eu estive a rever a nossa primeira entrevista, de que gostei muito, não é? Eu agora estou um bocado narcisista, porque faço estas entrevistas e depois, quando quero revê-las, sinto que se conseguiu uma boa informação. Como é que sente a sua terra natal, o Caboclo, se não me engano? Como é que se sente a existência de um Presidente da Câmara da cidade da Lagoa natural e como é que a Presidente se contacta com os seus conterrâneos em relação ao Caboclo, propriamente dito? Eles queixam-se de que a senhora abandona o Caboclo ou não abandona? Deixe-me fazer-lhe essa pergunta, sei que é sempre aborrecido. Eu acho que alguns devem pensar que abandonei a Lagoa porque optei por vir residir para a Talhada e, portanto, fugi um bocadinho à minha terra natal, que é o Caboclo. Mas, naturalmente, que comunico com muita facilidade, é efetivamente o espaço que me viu nascer, não, como disse, não nasci propriamente no Caboclo, fui para lá muito, muito pequenina, mas, no fundo, sinto-me do Caboclo, porque desde que tenho consciência que é lá que... E as pessoas tratam-na como Presidente ou tratam-me como... Normal, tratam-me normalmente. As pessoas conhecem há muitos anos, tratam-me normalmente. Santos de casa não fazem milagres. Não, normalmente. Depois a minha relação com o Caboclo acaba, neste momento, em virtude de não viver no Caboclo, acabo por ter uma proximidade praticamente idêntica à que tenho com as outras freguesias e a forma de me relacionar é no mesmo contexto das demais freguesias, obviamente. Se vivesse no Caboclo, naturalmente que seria diferente, mas quando estamos em casa e nos batem à porta é sinal que tem realmente muita proximidade, seja de onde for, para nos abordarem mesmo na nossa porta de casa. Senhora Presidente, foi
uma entrevista muito interessante, do meu ponto de vista. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado também. Foi uma conversa com a Presidente da Câmara da cidade da Lagoa, a Presidente Tecmot, e até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.